Avá Guarani. Justiça do Paraná se une ao agronegócio e proíbe doações de alimentos a indígenas. Olha aí, todo mundo na maior preguiça aqui em casa. Espera eu falar a palavra mágica. E aí, vamos passear? Bora? Vamos. Entenda o processo de retomada das terras ancestrais desse povo indígena e leia depoimento de missionário do CIMI que presenciou ataque de fazendeiros. Artigo de Rafael Sanz, na seção Meio Ambiente da revista Fórum. O meu plano inicial para retomar os vídeos aqui fora do contexto da terra indígena era analisar essa questão aí do Lula com a fome, né, que está sendo tão falada aí em função da reunião do G20. Mas eu acho importante citar esse trabalho do Rafael Sanz, esse artigo dele novo na revista Fórum, para dar um embasamento do argumento que eu vou defender mais adiante, na hora que eu for analisar a fala do presidente Lula sobre a fome. As retomadas do povo Avá Guarani nas adjacências do Tecorra, Guaçu, Guarivá, no oeste do Paraná e próximas à fronteira com o Paraguai, receberam novos ataques na última terça-feira, com a emissão de múltiplas decisões da Justiça Federal do Paraná que determinam as reintegrações de posse dos 7 territórios ocupados e proíbem que a FUNAI faça chegar às comunidades as doações de alimentos e de materiais de construção destinadas aos indígenas. É isso então, né? O agro paranaense, aliado à justiça daquele estado, está proibindo que os índios recebam alimento, tá? Então esse é o ponto fundamental, né? Agro não tem nada a ver com alimentação. Agro tem a ver com fome. A reportagem teve cópia das decisões. Num contexto mais amplo, vemos que a justiça se uniu ao agronegócio e aos proprietários de terra locais na tentativa de expulsar os Avá Guarani das áreas ocupadas. No último dia 3 de julho, um sábado, o Terró Arapoti foi atacado. Os agressores dispararam suas armas de fogo contra os indígenas e atearam fogo em barracos utilizados como abrigo e no estoque de alimentos da comunidade. Tacaram fogo no estoque de alimentos da comunidade, né? Então é isso. O agro precisa da fome, né? O indígena tem que passar fome para ele desistir. Então, não tem como Lula tá do lado do agro e fazer discurso contra a fome, né? Não cola mais, né? Tá, até engana aquele povo lá do G20, todo mundo gosta de bater palma pro Lula, mas para quem tá aqui dentro, acompanhando isso de perto, não cola mais. Dias depois, na última quarta-feira, fazendeiros atearam fogo na área Terroca Taturi, obrigando os indígenas a fugirem do local e, na sexta-feira, dia 19, cercaram Terroca Tatarendi, aumentando as tensões. A revista Fórum entrevistou 2 missionários do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que atuam na região, Diego Pelizari e Marina de Oliveira. Eles deram maiores detalhes acerca das reivindicações indígenas e da reação dos ruralistas e da justiça. É isso. Para saber mais, leiam o artigo do Rafael Sanz, a entrevista publicada na revista Fórum. Agora vamos ao Lula. Minha querida companheira Janja, senhoras ministras, senhores ministros,
minha querida amiga presidenta Michelle Bachelet, vice-presidenta do Clube de Madrid, minha querida companheira presidenta Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil e presidente do novo Banco do Desenvolvimento. Responsável pela destruição do rio Xingu aqui atrás de mim, né? Para construir aquela hidrelétrica insana de Belo Monte, que olha, quase não gera energia, né? Você vê aqui o Xingu, vocês viram, né? No meu relato de viagem, como o riozinho tá seco, né? Então tá correndo pouquíssima água pelo rio Xingu. Belo Monte produzindo quase nada, a gente sabia que seria assim, mas Dilma insistiu em construir essa merda. Enfim, vamos lá, vamos ao Lula, deixa a Dilma. Minha querida amiga Cristalina Georgieva, diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, meu caro amigo Ajair Banga, presidente do Banco Mundial, Ilan Codifad, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, meu querido amigo Celso Amorim, meu querido companheiro Mauro Vieira, embaixador. É engraçado o Lula começar o discurso dirigindo a Janja, né? Já que ele já pode falar com ela no privado aí o tempo inteiro. E aí o resto tudo são os amigos, né? Então, tá bom, né? Melhor amigo do que os comparsas, né? Como era o caso do governo Bolsonaro, que eram os cúmplices do grande crime de Bolsonaro. O Lula é um sucesso falando, né? O problema é o que a gente está vendo aqui no mundo real, que pouco difere da desgraça instalada por Bolsonaro. Meus queridos ministros Márcio Tavares da Cultura, Wellington Dias do Desenvolvimento, Nízia Trindade da Saúde, Esther Dueck da Gestão, Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, Aniele Franco da Igualdade Racial. Aí, totalmente diferente do nojo que era aquele ministério do Bolsonaro, né? Tem um monte de gente aí interessante, inteligente, educada, né? A equipe é boa. Como eu já disse, o problema é o que está acontecendo no mundo real. Laércio Portela de Comunicação Social, nosso querido companheiro, prefeito dessa cidade maravilhosa, Eduardo Paes, que nos recebe com tanto carinho. Se a gente vai ouvir o discurso inteiro, né? Talvez seja o caso de acelerar um pouquinho a fala do Lula, né? Eu sempre fico na dúvida se isso é uma coisa legal de se fazer ou não, né? Que a pessoa tem o ritmo de fala dela, a gente vai e acelera. Mas essa parte aí tá muito chata, né? Vamos pro que interessa. Com tanto amor, querido Fernando Haddad, ministro da Fazenda, amigos e amigas. Participar desta reunião ministerial da Força Tarefa, que lança as bases para a aliança contra a fome e a pobreza, é um dos momentos mais relevantes dos 18 meses deste meu terceiro mandato. Vamos prestar muita atenção nessa primeira frase do Lula. Participar da reunião foi um dos momentos mais relevantes desse terceiro mandato. Participar desta reunião ministerial da Força Tarefa, que lança as bases para a aliança contra a fome e a pobreza, é um dos momentos mais relevantes dos 18 meses deste meu terceiro mandato. Pois é, então depois de 2 mandatos de Lula, de Dilma no poder, parece que o Lula chegou agora nesse novo mandato para fazer reunião, para fazer plano de diretrizes do combate à fome e o caramba, não. Sai plano se eles tiveram a vida inteira para fazer. Então o momento mais relevante tem que ser a execução, né? E o Lula sempre se apega a essa coisa da fome, né? Até de uma forma identitária, porque ele já chegou a passar, né? Mas não passa mais, né? E ele não está entendendo que a questão da fome tá mudando, né? E esse é o meu argumento central. A gente viveu até agora numa situação em que a fome ela é criada principalmente pelo capitalismo. E daqui para frente a gente vai transitar para uma outra situação de colapso do capitalismo, em que a fome é consequência do colapso ambiental. Neste espaço tão simbólico, o Galpão da Cidadania, damos um passo decisivo
para recolocar esse tema de uma vez por todas no centro da agenda internacional. Não se preocupe que a fome vai estar, sem dúvida alguma, no centro da agenda internacional. Por quê? Porque a gente está chegando, a gente já cruzou 1,5 grau está cruzando 1,5 grau de aquecimento do planeta. Ao longo dos séculos, fome e pobreza estiveram cercadas de preconceitos e interesses. Corretíssimo, corretíssimo, Lula. Só que daqui para frente, né, cada vez mais fome e pobreza estarão cercadas de degradação ambiental, tá? E é por isso que me desespera ter passado agora diante de inúmeros garimpos no Rio Fresco, um rio cheio de peixe. É tucunaré, é surubim, tudo contaminado por mercúrio dos garimpos. Então, se a gente quer atacar a fome, a gente precisa tirar aqueles garimpeiros imediatamente de lá. E eu passei ali de barco, eu vi balsa de garimpo ali, funcionando normalmente. Se eu vi, qualquer um pode ver, né? Mas cadê o pessoal do IBAMA, que o senhor não paga um salário decente para que eles possam trabalhar? Esse que é o meu ponto, né? A fome de que o presidente Lula fala no passado é consequência do mercantilismo e do capitalismo. Agora ela vai mudando de natureza. Vai ser principalmente degradação ambiental que vai matar bilhões. Muitos viam os pobres como um mal necessário e mão de obra barata para produzir as riquezas das oligarquias. Isso continua. Você vê Aldo Rebelo preocupadíssimo com a diminuição da fertilidade da população. Recentemente teve uma visita do Pondé aqui em Altamira. Eu estava viajando, estava na aldeia, né, felizmente, mas recebi os áudios, eu vou analisar. E ele fala de uma preocupação das pessoas pararem de engravidar, as mulheres pararem de engravidar. Então a direita já está ansiosa com essa diminuição na taxa de natalidade. Falsas teorias os consideravam responsáveis pela própria pobreza, atribuída a uma indolência inata, sem qualquer evidência nesse sentido. Foram ignorados por governantes e os setores abastados, mantidos à margem da sociedade e do mercado. Os que não puderam ser incorporados à produção e ao consumo, ainda hoje são tidos como estorvo. Olha aí que discurso bonito, né? Que contraste com aquele nojo do Bolsonaro. Quando muito, tornaram-se objeto de medidas compensatórias paliativas. Assim, tipo o Bolsa Família, né? O Bolsa Família é uma medida compensatória paliativa, né? Bacana, sou defensor, também acho que mandou muito bem. Mas é paliativo, né? O estrutural seria o quê? Fazer a reforma agrária e meter a coleira no agro que está destruindo tudo, né? O agro é aliado ao garimpo, né? É uma coisa só, tá? Esse evangelismo, né, que se espalha pelo país, junto com a cultura sertaneja e o agro, né? E o garimpo. É tudo um único movimento. E eles estão acabando, estão destruindo completamente o meio ambiente desse país e qualquer possibilidade do povo brasileiro ter um mínimo de saúde e segurança alimentar. Nas últimas décadas, a globalização neoliberal agravou esse quadro. A globalização neoliberal agravou esse quadro. Porra, Lula, você tá aí na chefia de um governo neoliberal, né? Mas tem que jogar pra globalização, não. Né? Pô, eu queria tanto que o Lula do discurso fosse o Lula da ação. Nunca tantos tiveram tão pouco e tão poucos concentraram tanta riqueza. Em pleno século XXI, nada é tão absurdo e inaceitável quanto a persistência da fome e da pobreza, quando temos à disposição tanta abundância. Pois é, em pleno século XXI é complicado, porque século XXI ainda está
ainda está começando, né? E a gente tem, de fato, esse início do século, essa primeira metade do século, que a gente tem muita terra sendo convertida à agricultura, né? E eu entendo que ao longo das próximas 2 décadas, talvez, se muito, a gente vai ter uma capacidade de produção de alimento que não justifica a existência de nenhuma pessoa passando fome no planeta, né? O problema é que o aquecimento vai avançando rapidamente, as secas, os incêndios, a degradação, a contaminação vão avançando num ritmo que logo mais a gente vai começar a ter um planeta que não consegue sustentar essa população humana, né? Aí o povo vem com essa história, neomalthusiano. É isso mesmo, né? Eu sou neomalthusiano e sou colapsista. E Malthus não era nenhum estúpido, né? Não é porque o capitalismo conseguiu multiplicar fortemente a produção de alimento por um período relativamente curto do ponto de vista histórico que Malthus estava de fato errado, né? Ele não conhecia o aquecimento global. Se ele conhecesse, ele tinha fechado a sua teoria falando sobre o colapso global e a possível extinção da humanidade. Os recursos científicos e tecnológicos e a revolução da inteligência artificial. Esta é uma constatação que pesa em nossas consciências. Nenhum tema é mais atual e mais desafiador para a humanidade. Não podemos naturalizar tais disparidades. A fome é a mais degradante das privações humanas. É um atentado à vida, uma agressão à liberdade. A fome não é um atentado à vida, uma agressão à liberdade, né? O atentado à vida é a concentração de riqueza, é a concentração de terras, é a degradação ambiental. A fome é a consequência disso tudo. Então não dá para ficar falando das consequências sem falar das causas, né? E não dá para falar das causas se você não está fazendo a lição de casa aqui dentro do Brasil. A concentração de terras aqui continua igual, não mudou nada, né? O senhor ganhou aí de novo pela 3ª vez e a dinâmica espacial aqui eu falo da região da Transamazônica, do Xingu, mas vale para o Brasil inteiro, como a gente viu aí no artigo de Rafael Sanz na Fórum, né? É o domínio do agro, é o domínio da fome, né? E o agro não tem interesse em alimentar, o agro tem interesse na fome. Por isso que eles tacaram fogo no estoque de alimento lá dos Guarani. A fome, como dizia o grande cientista social brasileiro José de Castro, é a expressão biológica dos males sociais. Os dados divulgados hoje pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. A pobreza extrema aumentou pela primeira vez em décadas. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões em 2019. Pois é, por que aumentou? O capitalismo ficou mais malvado? Talvez tenha ficado um pouco pior mesmo, mas é a degradação ambiental. Então não dá para falar de fome, não dá para falar de combate à fome sem falar de meio ambiente. E não dá para o Lula falar de meio ambiente enquanto ele está deixando passar a boiada da Ferrogrão e da BR-319, que nesse momento está atacando fogo no sul do estado do Amazonas, né? E é por isso que o Lula fica constrangido de falar da questão ambiental. E aí fica com esse lero-lero da fome, a fome, a fome. A fome é consequência. Desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas, estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África, na Ásia e também persiste em parte da América Latina. Olha só, ele está passando pano para a fome na América Latina. Não, o problema persiste na América Latina, não é, e persiste, ele aumenta. Persiste, parece que ele está atacando a questão aqui no Brasil, mas ainda não está resolvido, né? A questão é que a América Latina, né,
O continente americano, incluindo parte norte, central e sul, foi a última área ocupada pelo ser humano, né? E as densidades populacionais aqui são muito baixas se comparadas ao que a gente vê na África e na Ásia. É por isso que o meio ambiente aqui é relativamente mais preservado do que nessas áreas onde você tem muita fome no continente africano e também no asiático. Mas isso está mudando rapidamente, porque eles não precisam vir mais aqui comer. Eles podem plantar imensos campos de soja para levar comida para a Ásia. E é isso que está acontecendo, com muita satisfação do Lula, que fica comemorando o crescimento do agronegócio. Mesmo nos países ricos, aumenta o apartheid nutricional com a pobreza alimentar e a epidemia da obesidade. Em 2023, 29% da população mundial, 2,3 bilhões de pessoas, enfrentou graus moderados ou severos de restrição alimentar. A fome tem o rosto de uma mulher e a voz de uma criança. A fome tem o rosto de uma mulher e a voz de uma criança. O que é isso? Aí os identitários pulam, né? Eu amo esse homem, que frase linda! Já está decorando, já está escrevendo no TCC. Né? E o homem adulto não tem nada a ver com a fome? Para acrescentar aí, a fome também tem a dor nas costas do homem adulto tentando arrancar a sobrevivência do chão degradado, destruído pela degradação ambiental, pelo desmatamento, pelos garimpos. Né? Mesmo que elas preparem a maioria das refeições e cultivem boa parte dos alimentos, mulheres e meninas são a maioria das pessoas em situação de fome no mundo. Muitas mulheres são chefes de famílias, mas ganham menos. Trabalham mais no setor informal, se dedicam mais aos cuidados não remunerados. Então, na hora de desenvolver o discurso dele sobre a fome, ele vai se apegar à questão de gênero? Não vai citar a questão ambiental? Porra, Lula! A questão de gênero é a questão central para o problema da fome? E tem menos acesso à terra que os homens. A discriminação étnica, racial e geográfica também amplifica a fome e a pobreza entre populações afrodescendentes, indígenas e comunidades tradicionais. Indígenas também? Ótimo, então ajuda os indígenas. Para de fingir que o marco temporal foi considerado constitucional pelo STF. Completa as demarcações das terras indígenas. E se o ministro da Casa Civil não quiser dar andamento, muda de ministro. Se o ministro da Justiça não quiser avançar com as demarcações, troca por outro que queira. Crises recorrentes e simultâneas agravam esse quadro. A pandemia de Covid-19 aumentou drasticamente a subnutrição e esses níveis elevados se mantêm inalterados. Conflitos armados interrompem a produção e distribuição de alimentos e insumos, contribuindo para o aumento de preços. Eventos climáticos externos ceifam vidas, devastam cultivos e infraestrutura. Falou do meio ambiente. Quantos segundos deu isso aí? Pequenininho, né? Ainda leu errado. Não é eventos climáticos externos. Eventos climáticos externos é extremos. Nem prestou atenção, Lula. Subsídios agrícolas em países ricos. Como é que é? Subsídios agrícolas em países ricos? Subsídios agrícolas em países ricos. Sabe que isso é o discurso da extrema-direita aqui, né? Do agro, né? Condenando, que bom que os pequenos produtores rurais na França têm subsídios. Agora o senhor é contra subsídios agrícolas? Esse é o discurso do agro, do Aldo Rebelo. Solapa a agricultura familiar no sul global. Como é que é? Os subsídios agrícolas nos países ricos solapam a agricultura familiar no sul global? Que loucura é essa? Isso aí do Instituto Tirei do Cu? Não, é o agro que reclama dos subsídios. A agricultura familiar está solapada porque não tem terra, não tem acesso à terra.
A terra aqui está toda na mão dos grandes fazendeiros e a agricultura familiar produz para as pequenas cidades do entorno, né? Não é para exportação para a França. Agora, se o francês consegue ter uma verdura mais barata produzida ali pelos pequenos produtores rurais na França, isso afeta o pequeno produtor rural aqui do Brasil? Mas que loucura! É assim que você quer contribuir para o debate da fome? Protecionismo discrimina contra os produtos de países em desenvolvimento. Mas a fome não resulta apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Hoje, o mundo produz alimentos mais do que suficiente para erradicar. O que Hoje sim, mas no futuro não. No futuro próximo não. A gente sabe que tem previsões de que o colapso da floresta amazônica vai acontecer em torno de 2050. E são trabalhos científicos que estão prevendo isso, né? E isso vai ser acelerado pela construção da Ferrogrão. Vai ser acelerado pela BR-319. E essas são as decisões políticas que o senhor está tomando, que vai causar a maior fome já ocorrida na história desse território. Falta é criar condições de acesso aos alimentos. Enquanto isso, os gastos com armamento subiram 7% no último ano, chegando... Pois é. E aí os gastos com o exército no Brasil? O exército que não tira nem os garimpeiros da terra indígena Yanomami. Estão aí imensos, né? Tenta passar uma previdência, faz que pelo menos eles se aposentem nas mesmas condições que a gente, os civis. Então não adianta vir falar de gasto com armamento e não fazer nada para botar um limite no exército. Você viu que o ministro da Defesa, Teu, falou sobre a defesa da terra indígena Yanomami? Os Yanomamis que contratem segurança particular. Então não dá mais para aguentar o Lula, sabe? Não tem nada a ver o que o Lula faz com o que o Lula fala. A 2,4 trilhões de dólares. Inverter essa lógica é um imperativo moral de justiça social, mas também essencial. Imperativo moral de justiça social, mas também essencial. Imperativo moral de justiça social, mas também essencial para o desenvolvimento sustentável que buscamos. Qual o desenvolvimento sustentável? Esse aqui de Belo Monte, né? Porque é nisso que se baseia o plano de transição energética, transição ecológica aí que está sendo gestado pelo Haddad, que inclui até exportação de energia através de hidrogênio verde, gerado por hidrelétricas como essa atrás de mim e outras que estão sendo planejadas aí no Rio Tapajós. Então esse papo de desenvolvimento sustentável não dá mais não. No Brasil, combatemos a fome por meio de um novo contrato social que coloca o ser humano no centro da ação do governo. Um novo contrato social que coloca o ser humano no centro da ação do governo? Mas todo governo coloca o ser humano no centro. Tinha que tirar o ser humano do centro, tinha que botar o meio ambiente no centro. Mas que loucura é essa que esse cara está falando? Retomamos as políticas de valorização do salário mínimo, de erradicação do trabalho infantil e do combate às formas contemporâneas de escravidão. Nossa, uma verdadeira princesa Isabel, o Lula, né? Combatendo a escravidão. Não, isso aí nem deve ser citado, né? É uma vergonha o senhor falar disso. Você tem que falar de reforma agrária em grande escala. Trabalho escravo, porra. Acabou com o trabalho escravo. Temos uma sólida política de geração de postos de trabalho formais. Vai ver quantos postos de trabalho são criados pelo agro, né? E quem é que faz essa escravidão? Cita o agro, cara. Você não cita o agro nunca, né? Morre de medo, se pela de medo de fazendeiro, né? Aí não tem condição, sabe? Eu tô cansado de Lula, não dá, Não tô vendo vantagens dele, assim. Claro, ele é mais educado, mais fino que o nojento do Bolsonaro, mas aqui, ó, no mundo real aqui tá... Mesma coisa, até o discurso tá fraco. É que o pessoal não ouve, só ouve aquele negócio, a fome tem a cara da mulher e a voz da criança. Mas na hora de falar do que causa a fome, que é a degradação ambiental, que é a concentração de terra, que é o agro, aí não fala nada. O desemprego é o mais baixo em uma década. Aprovamos uma lei sobre igualdade e remuneração entre homens e mulheres.
formulamos um Plano Nacional de Cuidados que considera as desigualdades de classe, gênero, raça, idade, deficiências e territórios, com um olhar especial para trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Programas como Bolsa Família, de aquisição de alimentos e de alimentação escolar, permitem que refeições saudáveis cheguem aos mais vulneráveis, estimule a produção agrícola e promova o desenvolvimento local. A agricultura familiar é componente essencial dessa estratégia. São quase 5 milhões de propriedades rurais de até 100 hectares, produzindo parte expressiva dos alimentos que consumimos no país. Sim, mas tem que aumentar. Tem que ter mais e melhores, né? Então vamos falar de reforma agrária, reforma agrária. Se falar isso, a língua caia. Em síntese, tomamos a decisão política de colocar os pobres no orçamento. Como resultado, só em 2023, retiramos 24 milhões e 400 pessoas da condição de insegurança alimentar severa. Ainda temos mais de 8 milhões de brasileiros e brasileiras nessa situação. Este é um compromisso mais urgente do meu governo, acabar com a fome, como fizemos em 2014. Não, então, vocês não acabaram com a fome em 2014, vocês diminuíram a fome de uma forma muito importante. Mas acabar mesmo, não tem jeito, com esse nível de degradação ambiental, com esse nível de concentração de terra. Meu amigo, diretor-geral da FAO, companheiro Chu, pode ir se preparando para anunciar em breve, ainda no meu mandato, que o Brasil saiu novamente do mapa da fome. No teu mandato é fácil, né? Porque o mandato acaba agora em 2026. A questão não é sair novamente do mapa da fome, né? Porque se você sair às custas de um certo nível de degradação ambiental que vai fazer você voltar logo ali na frente, não adianta nada, né? Porque você tem que pensar no que acontece no teu mandato, mas também no que acontece no futuro, né? Ao longo das próximas décadas. Essa é a grande questão. Senhoras e senhores, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Seu objetivo é proporcionar renovado impulso às iniciativas existentes, alinhando esforços no plano doméstico e internacional. Queremos colocar os objetivos de desenvolvimento sustentável de volta aos trilhos. Em 2008, o G20 foi fundamental para evitar o colapso da economia mundial. O G20 foi fundamental para evitar o colapso da economia mundial em 2008. Ótimo. A questão agora, já que estamos falando em colapso, é evitar o colapso ambiental, o colapso climático do planeta. Essa é a grande questão, né? E o Lula, como anfitrião da COP do ano que vem, deveria estar falando mais sobre clima e meio ambiente. Não está falando nada. Teve 3 segundos que eu contei ali, se muito. Ficar falando de questão de gênero. Porra, Lula! Agora, os líderes mundiais têm diante de si a oportunidade de responder a esse outro desafio sistêmico. Precisamos de soluções duradouras e devemos pensar e agir juntos. A aliança representa uma estratégia de conquista da cidadania. A melhor maneira de executá-la é promovendo a articulação de todos os atores relevantes. Com esse fim, reunimos as 2 trilhas de finanças e dos Sherpas nessa força-tarefa. Falando em combate à fome, dá uma olhada nisso aqui, né? Eu tô aqui num terreno perto da minha casa, onde eu plantei umas coisas aí. Não é meu não, é um terreno aí, é público, né? E eu plantei. E olha só o que eu tô encontrando aqui. Ó, um cachinho de banana. Ninguém viu, por isso que ele tá aqui esquecido. Passarinho comendo, mas eu vou fazer o combate à fome com esse pé de banana que eu plantei. E o que o povo brasileiro precisa para não passar fome é ter um chãozinho para plantar uma bananeira, né? E para isso a gente precisa de reforma agrária. A gente precisa combater essa fome infinita do agro. Né? Não tem jeito, não tem como falar em reforma, em combate à fome, sem tratar desse tema dessa forma. Delícia, viu? É gratificante ver aqui hoje ministros de 30 países, membros e convidados ao lado de organizações internacionais e Banco de Desenvolvimento. O papel das Nações Unidas e particularmente da FAO, do FIDA e do Programa Mundial... Falando em FAO, eu lembrei de uma história, né? Lembram do José Graziano, né? Ele era amigo do meu pai. E lá no começo do primeiro governo Lula, meu pai falou, não, vai conversar com ele. Ele estava envolvido com a questão dos índios lá já, né, dos Caiapó. E fui lá contar para eles, né, pro Graziano, olha só, aqui a terra indígena Caiapó teve esse espaço aqui que eles resolveram não tirar mogno para preservar, não sei o quê. Aí eu achei que ele ia dar trela para essa minha conversa. Não deu a mínima, ainda fez uma piada falando, olha só, eles já estão criando as próprias reservas ali dentro. E pronto, a questão ambiental passou longe, né? Então esse era o cara premiadão na FAO, né? Do início do governo Lula, né? Você vê que a questão ambiental tem um espaço assim muito periférico na cabeça dessa turma.
de alimentos será decisivo nessa luta. Vamos seguir dialogando com governadores, prefeitos, sociedade civil e setor privado. Vamos seguir dialogando com governadores, prefeitos e setor privado. Primeiro que prefeito, e tá tudo dominado pelo setor privado, né? E governadores também. Tem governador nazi-fascista aqui, né? Para tudo que é lado, né? Não tem nenhum governador aliado à questão ambiental como deveria ser. Então, seguir dialogando. Tem que dialogar com o povo, tem que dialogar com os cientistas, não? Tem que combater os interesses do setor privado, não é dialogar com o setor privado. Agora inventaram essa. Né? O marco temporal vai ter agora uma conciliação. Vamos conciliar o agro que está pegando tudo com o indígena que está perdendo tudo. Ah, porra. Nossa melhor ferramenta será o compartilhamento de políticas públicas efetivas. Muitos países também tiveram êxito em combater a fome e promover a agricultura e que queremos que esses exemplos possam ser conhecidos e utilizados. Aproveitaremos essas experiências e o conhecimento acumulado e ampliar. Aproveitaremos essas experiências e o conhecimento acumulado e ampliar o alcance dos nossos esforços. Nenhum programa vai ser mecanicamente transposto de um lugar para outro. Vamos sistematizar e oferecer um conjunto de projetos que possam ser adaptados às realidades específicas de cada região. Toda a adaptação e implementação deverá ser liderada pelos países receptores, porque cada um conhece seus verdadeiros problemas. Eles devem ser os protagonistas de seu sucesso. A aliança será gerida com base em um secretariado alojado nas sedes da FAO, em Roma e em Brasília. Sua estrutura será pequena, eficiente e provisória, formada por pessoal especializado e funcionará até 2030, quando será desativada. Metade dos seus custos serão cobertos pelo Brasil. Quero registrar minha gratidão aos países que já se dispuseram a contribuir com esse esforço. Tá chato, né? Todo mundo fala que o Lula fala bem, não sei o quê, mas é porque a gente só vê o resumo. Vai ver inteiro isso aí pra aguentar, né? Uma puta enrolação. A aliança tampouco criará fundos novos. Vamos direcionar recursos globais e regionais que já existem, mas estão dispersos. Recebemos com satisfação os anúncios feitos hoje pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Ambas as instituições estabelecerão um mecanismo financeiro inovador para o uso do capital híbrido dos direitos especiais de saque em apoio à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É gratificante saber que a segurança alimentar será um tema central na agenda estratégica do Banco Mundial nos próximos anos e que a Associação Internacional para o Desenvolvimento fará nova recomposição de capital para ajudar os países mais pobres. Todos os que queiram se somar a esse esforço coletivo serão bem-vindos. A Aliança Global nasce no G20, mas ela é aberta ao mundo. Senhoras e senhores, em 22 de julho de 1944, há exatos 80 anos, encerrava-se a Conferência de Bretton Woods. Caramba, agora ele foi para 1944. Quantas páginas tem esse teu TCC aí, Lula? Então, a arquitetura financeira global mudou pouco e as bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. A representação distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é um obstáculo ao enfrentamento dos complexos problemas da atualidade. Sem uma governança mais efetiva e justa, na qual o Sul global esteja adequadamente representado, problemas como a fome e a pobreza serão recorrentes. Essa é outra prioridade da nossa presidência do G20. Lidar com desigualdades também será parte desse esforço. A riqueza dos bilionários passou de 4% do PIB mundial para quase 14% nas últimas 3 décadas. Alguns indivíduos... Vários bilionários se multiplicando aqui no agro brasileiro também, viu? Vamos distribuir essa terra. Controlam mais recursos do que os países inteiros. Outros possuem até programas espaciais próprios. Outros até possuem programas espaciais próprios. Ah, Lula, quanto bilionário que tem programa espacial próprio? Né? Tá falando do Kiko do Foguete, fala logo, Elon Musk. Vai ter que atacar o Elon Musk pra animar o seu público? Fala sério, o problema não é o... Nosso problema não é o programa espacial do Elon Musk, nosso problema é a concentração imensa de riqueza e terra no Brasil, porra. Vários países enfrentam um problema parecido. No topo da pirâmide, os sistemas tributários deixam de ser progressivos e se tornam regressivos. Ué, isso é o Brasil, né? Então como é que você fala em vários países sem falar vários países, inclusive o Brasil? Por que não bota o Brasil? Por que tem que botar os outros países pra não dizer que você tá falando da injustiça da nossa carga tributária, né? Que pode ser que melhore um pouco com a reforma, mas não vai ser alterada de forma que o rico pague imposto como deveria. Ué, fala do Brasil, vários países com destaque para o Brasil. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido no tema da cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global. Aí, em vez de botar ênfase numa ação interna, não, vai falar, não, agora tem a cooperação global para taxar os super ricos. Não, bacana, legal, quer fazer globalmente, ótimo, mas vamos botar quente nesse assunto dentro do Brasil. Defenda as iniciativas existentes, incluindo os bilionários. Juntamente com a União Africana, que participa pela primeira vez como membro pleno do G20, temos alertado sobre o problema do endividamento. O que vemos hoje é uma absurda exportação líquida de recursos dos países mais pobres para os países mais ricos. Não se pode financiar o bem-estar coletivo se a parte expressiva do orçamento é consumido com o serviço da dívida. A fome
e a mudança do clima são dois flagelos que se agravam mutuamente. Vamos diminuir a velocidade aí que tá acabando e agora ele está falando do que realmente nos interessa, né? En passant, como dizem. Quem sente fome tem sua existência aprisionada na dor do presente. Quem sente fome tem sua existência prilolada na dor do presente. Tem sua existência aprisionada na dor do presente. Será que o Lula não está dando uma de Biden, não? Será que não está na hora da gente pensar em outra pessoa? Torna-se incapaz de pensar no amanhã. Eu acho que o Lula é que está meio incapaz de pensar no amanhã, né? Imagino que não seja fácil ter 80 anos de idade. Amanhã é meio breve. Não tem jeito. Será que a gente não precisa de uma pessoa aí, sei lá, mais preocupado com a questão ambiental, mais jovem, né, que vai de fato viver as próximas décadas, vai viver o colapso climático, vai viver o colapso da civilização, vai viver esse período de vários milhões morrendo de fome, para pensar nisso de uma forma mais realista? Reduzir vulnerabilidades socioeconômicas pavimenta o caminho para a transição justa, constrói resiliência frente aos eventos extremos e fortalece os esforços contra o aquecimento global. A transição energética e a descarbonização do planeta são oportunidades nessa luta contra a fome. A transição energética é uma oportunidade para ele na luta contra a fome. Não. A descarbonização é uma necessidade. Ele fala em oportunidade porque ele quer vender hidrogênio verde, né? E que transição energética é essa? Baseada em hidrelétrica, que está destruindo a floresta amazônica, acabando com os nossos rios? É isso que ele chama de oportunidade. Não dá para chamar o Lula de aliado. Não. Lula é um mercador de commodities. Senhoras e senhores, o lema da presidência brasileira do G20, construindo um mundo justo e um planeta sustentável, parece inalcançável. Parece mesmo, ainda mais ouvindo o teu discurso. Decisivo para a sua realização. A fome e a pobreza inibem o exercício pleno da cidadania e enfraquecem a própria democracia. Erradicá-las equivale a uma verdadeira emancipação política para milhões de pessoas. Enquanto houver famílias sem comida na mesa, crianças nas ruas e jovens sem esperança, não haverá paz. Um mundo justo é o mundo em que as pessoas têm acesso desimpedido à alimentação, à saúde, à moradia, à educação e emprego decente. Vê que o covarde nem fala em acesso à terra. Essas são condições imprescindíveis para construir sociedades prósperas, livres, democráticas e soberanas. Espero revê-los em novembro aqui no Rio de Janeiro, para a reunião da cúpula do G20. Será uma ocasião para lançar oficialmente a Aliança Global e alimentar seus membros fundadores. Eu quero dizer que eu conto com todos e todas vocês para o sucesso. Mas eu queria terminar cunhando uma frase que eu tenho tentado repetir em todos os encontros que eu faço. Os economistas, os governantes, as pessoas que têm poder de decisão, as pessoas que dirigem bancos de investimentos, bancos que fazem crédito, precisam compreender uma coisa: é que muito dinheiro na mão de poucos simboliza miséria, simboliza prostituição, simboliza analfabetismo, simboliza empobrecimento e simboliza fome. Agora é o contrário. Pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário. Significa sociedade próspera. Eu não estou entendendo. Ele critica muito dinheiro na mão de poucos e defende pouco dinheiro na mão de muitos. É isso que ele está falando? É que muito dinheiro na mão de poucos simboliza miséria. Agora é o contrário. Pouco dinheiro
na mão de muitos significa exatamente o contrário. Significa sociedade próspera. Pouco dinheiro na mão de muitos é consequência de muito dinheiro na mão de poucos. Sociedade com emprego. O contrário de muito dinheiro na mão de poucos é muito dinheiro na mão de muitos. Sociedade consumindo e sociedade vivendo decência, sabe, ética imprescindível para a sobrevivência humana. Eu, quando falo isso, eu fico emocionado porque a fome, ela não é uma coisa natural. Cuidado com o que você vai falar. A fome, ela existe na natureza e o homem está sujeito às leis da natureza, né? Então, se no momento a gente tem muita fome no mundo, não é uma força da natureza, é uma consequência do capitalismo. Mas a natureza também causa fome e o colapso ambiental é a materialização da natureza causando fome. Então dizer que a fome não é natural, a fome está totalmente dissociada do mundo natural, ligada apenas ao mundo político, isso é falso e perigoso. A fome é uma coisa que exige decisão política. Nós, governantes, não podemos olhar o tempo inteiro só para quem está próximo de nós. É preciso que a gente consiga fazer uma radiografia e olhar aqueles que estão distantes. Ai, viu? Acabou essa história de que Lula é bom de discurso. Como é que é? A fome, a gente não pode olhar só para os que estão próximos de nós, a gente precisa fazer uma radiografia para ver o que está distante. Que porra é essa, cara? Para ver o que está distante, você vai usar um binóculo, né? Você vai usar uma imagem de satélite, sei lá, você vai usar uma radiografia. A radiografia é para ver o que tem dentro. Aqueles que não conseguem chegar perto dos palácios, aqueles que não conseguem chegar perto de ministros, aqueles que não conseguem chegar numa escola, aqueles que são vítimas de preconceito todo santo dia. Essa gente precisa ser olhada. E não é possível que na metade do século XXI, quando a gente já está discutindo até inteligência artificial sem conseguir consumir a inteligência natural que todos nós temos, a gente ainda seja obrigado a fazer uma discussão dizendo para os nossos dirigentes políticos do mundo inteiro, por favor, olhe os pobres, porque eles são seres humanos, eles são gente e eles querem ter oportunidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Nossa, que discurso chato, hein, Lula? Chato e confuso. Aí o pessoal... Fraco. Acima de tudo, muito fraco, porque tenta falar da fome, negligenciando quase que completamente a questão ambiental, o que é totalmente inadmissível. Fala, foi aplaudido de pé. Cadê o povo de pé? Um ou outro que vai levantando. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.